Fermento dos saduceus. Racionalismo. Isso aqui é muito importante. Porque quando nós estudamos, nós vamos analisar. Vamos colocar os versículos para só relembrar os irmãos. Mateus 16, verso 6. Coloca aí na tela. 16, 6. Estejam atentos, disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Vá anotando isso, irmãos. É muito importante as irmãs e os irmãos atentarem para isso. Agora nós vamos para o verso 12. Coloca o verso 12. Como é que diz, verso 12? Então entenderam que ele não lhes estavam dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão. Olha como a Bíblia é clara. Mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Primeiramente, você tem ele deixando claro o que é o fermento. Agora ele deixa mais claro que se tratava de ensinos que corrompiam, ensinos falsos, ensinos contaminados. Agora nós vamos ler a palavra do Senhor, que está escrito lá em Atos. A palavra de Deus, você que trouxe a sua Bíblia, me parece que é o verso 23, verso 6 de Atos. Vamos lá. Como é que diz? 23, 6 de Atos. Pode colocar aí. Palavra do Senhor Deus. Atos dos Apóstolos. Olha aí. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e que outros eram fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estando sendo julgado por causa da esperança da ressurreição dos mortos. Pode seguir. Os irmãos podem observar. Quando ele disse isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus e a assembleia ficou dividida. Agora nós vamos lá para Gálatas, no capítulo 5, verso 9. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Gálatas 5, verso 9. Veja como diz aí a palavra de Deus. Um pouco de fermento faz fermentar toda a massa. Então vocês observaram muito bem que esses textos que nós estamos pontuando aí para os nossos irmãos, nesta oportunidade, é muito interessante que vocês atentem para algumas questões interessantes. Agora nós vamos lá para Mateus, no capítulo 22. Aliás, 22 é isso. Não, 23. Veja aí. Mateus, aí a gente segue aqui com a nossa. Mateus 22. Mateus 22. Versos. Coloca aí o verso 23. Vamos do 22. Aliás, 23, coloca. Olha aí. 23. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem não haver o quê? Ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Pronto. Os irmãos que estão aqui nesta noite, que estão ouvindo a palavra de Deus, deixa eu dizer algo muito interessante. Nós temos aqui o partido dos saduceus, que eram ligados aos sacerdotes, ligado também à ala política. Esse partido
dos saduceus era um partido racionalista, enquanto que os fariseus eram fanáticos religiosos. Já esses daqui eram racionalistas. Veja a diferença. Nós estamos falando de grupos dentro do judaísmo que tinham as suas diferenças. E coloca lá na tela, só para a gente começar, falando sobre essa questão do racionalismo. Coloca lá a introdução, para os irmãos observarem. Hoje eu vou falar sobre isso, sobre os saduceus, o fermento dos saduceus, os quais eram racionalistas. Vamos, meu filho? Coloca aí na tela. O racionalismo é uma maneira, uma tentativa humana que busca substituir Deus pela mente, pela visão racional. Veja bem, quando você ouvir essa palavra racionalista, aí você está entendendo que é o homem procurando com a sua razão, colocando ela no centro, substituindo ela por Deus. É isso que vocês estão vendo aqui. Eu vou tentar colocar para vocês. Nós estamos aí no período que é chamado de modernidade, lá pelos séculos 16 a 17. E foi nesse período, escute bem, foi nesse período que começou a haver aquela mudança do feudalismo, quando começou a mudar, e quando começou a entrar o comércio, quando começou a entrar a burguesia, e quando veio o Renascimento, o homem começou a desprezar aquilo que a igreja no período medieval tinha colocado, que Deus era o centro de tudo. Mas quando veio a ciência, então eles começaram a entender que não precisavam mais de Deus para eles resolverem os seus problemas. Foi nessa época de destaque de Galileu Galilei, essa época de Copérnico, essa época de grandes artistas e de grandes literaturas que ainda hoje são clássicos, que as pessoas leem. Nesse período da modernidade, quando o homem começou a descobrir e começou a buscar as coisas pela razão, ele entendeu que era o centro de tudo. Nós temos um homem que vai ser destaque nesse período, chamado René Descartes. Ele começava a dizer que para você chegar ao método do conhecimento verdadeiro, você tem que duvidar de tudo. Duvidar de tudo, porque através desse método de duvidar você chegaria à verdade. Eles vão desprezar o lado da experiência sensível e vão apelar apenas para a razão. Descartes dizia: tudo que eu aprendi até agora não é verdade. São coisas que foram colocadas em mim. Por isso que ele começou a dizer: eu tenho que duvidar de tudo para que eu possa chegar ao meu desenvolvimento racional. Daí vem o ego cogito, penso, logo existo, dizia ele. Esse era o método dele. Se vocês pegarem lá atrás, eu trabalhei muitos anos filosofia, mas eu não vou dar aula de filosofia aqui. Mas quando você pega, por exemplo, o Aristóteles, você tem uma forma que ele usava para chegar a uma verdade, que era o silogismo. Ele dizia, o homem é mortal. O silogismo, logo todos os homens são mortais. Então, quem é homem é mortal. Era uma forma simples de evidenciar uma verdade. Mas na modernidade, eles contrariaram tudo que eles aprenderam até ali como se fosse mera aparência. É nesse tempo também que vai aparecer um rapazinho chamado Baruch Spinoza, que ele vai dizer que Deus é a natureza. Mas também vai aparecer Leibniz. E todos esses homens, eles vão contrariar aquilo que é chamado de experiência e vão apelar mais para a razão. Inclusive, Baruch Spinoza vai bater muito forte nisso. O racionalismo, ele não quer Deus em nada, porque eles não acreditam no sobrenatural. No meio disso, você vai ter um filósofo chamado Pascal. Pascal dizia
aquilo que a razão não compreende, o coração sente. Ele vai defender que o homem, apesar de ter crescido e desenvolvido com a mente, mas continuou no seu atraso, na sua desgraça. Porque mesmo ele dizendo que evoluiu a sua mente, o homem não conseguiu transformar o mundo, nem os seus problemas, com a mentalidade racional que ele tinha. Então, a modernidade, ela é um período que dá voz ao racionalismo. Deus não existe, Deus é uma construção da mente, Deus é uma construção de uma experiência. Spinoza dizia isso. E ainda hoje, na atualidade, na hora que você abre aí a internet, tem pessoas dizendo que Deus não existe, e aí tem crente que fica até assustado, mas é porque não lê Bíblia. O racionalismo, ele não vem de agora. O Salmo 14 já fala de racionalismo. Diz o louco no seu coração, não há quem? Não há Deus. Racionalismo. Por exemplo, coloca aí Jeremias 9, 23, e está aí na tela, 9, 23, 24. Olha aí. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em quê? Então, no período da modernidade, o homem só se gloriava em quê? Na sua sabedoria, na sua razão. Mas a modernidade, com todo o avanço da ciência, da evolução, eles saíram do período da igreja medieval, acabaram com a igreja e disseram que não precisava mais daquilo ali. Agora, o Deus deles era a razão. A razão respondia tudo. Mas olha o que Jeremias diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua, e nem o rico na sua riqueza. Olha o 24. Mas aquele que se glorie, glorie-se nisto, em me compreender e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, que ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra. Quem serve esse Deus Todo-Poderoso? Então, quando você olha para o racionalismo, eles queriam dizer que a única base válida era o conhecimento racional. Então eles deixam o que é revelação sobrenatural. Olha, o racionalismo não quer saber disso aqui. Para eles, isso aqui é uma construção, é uma mentira. Para eles, isso aqui é só um discurso moral. Pode ter um efeito para você que acredita com a sua mente, pode ajudar você a dormir bem, é um conto de fadas. Mas para eles isso aqui não é nada. Agora eles confiam nos seus próprios conhecimentos. Você tem a primeira fase da construção do pensamento da modernidade, que, se vocês atentarem, vai do século do segundo século antes de Cristo até primeiro século depois de Cristo. E a segunda fase, que vai se consolidar com esses nomes de filósofos que eu estou falando aqui. Inclusive um que escreveu 2 tomos, que é muito conhecido na universidade, o filósofo Kant. Kant, ele dizia que pode o conhecimento superior, etéreo, existir, mas nós somos limitados para esse conhecimento. O conhecimento transcendente, ele não está ao nosso alcance. Ele é limitado. Agora você pode buscar o conhecimento, a sabedoria dessa terra. Então, ele limita o conhecimento transcendente. Olha como é que eles ensinam. Então, se vocês observarem, tem isso. Pastor Zé, e o que que o racionalismo ensina? O que que ele propõe? 4 coisas. Ele ensina que a razão humana está acima da revelação. Olhe bem para cá. Vocês têm muita gente na internet, tem crente aqui que a gente está ensinando, ele não está prestando atenção. Mas quando alguém pedir, aí ele não sabe. Tem um irmão aqui na igreja que um dia desse eu ia passando, ele disse: pastor Zé, a Bíblia é mentira. Aqui, agora. Eu disse: por quê? Porque eu ouvi um rapaz no podcast dizendo que isso é uma construção. É isso que eu estou ensinando aqui hoje. Então, eles começam a dizer que o conhecimento está acima da revelação da palavra de Deus. Segundo, o racionalismo rejeita o sobrenatural. Essa história de abrir mar vermelho
essa história de que os 3 jovens andaram no fogo, essa história de Daniel na cova dos leões, são apenas mitos narrativos. Mas isso não existe. Ideia deles. É isso que eles ensinam na escola. Por exemplo, a terceira coisa, autonomia moral. O que eles falam? A moral independente de Deus. Eu não preciso de igreja para me ter moralidade. Eu não preciso de pastor para me ensinar moralidade. Eles estão com tudo isso aí agora. A outra coisa, uma releitura da Bíblia. A Bíblia, ela não é a revelação perfeita. Ela vai ser reduzida simplesmente a uma experiência humana. Eu vou ter a experiência com a Bíblia, mas ela não é nada de sobrenatural. É assim que eles ensinam. É assim que eles ensinam. Por isso que eu estou dizendo aqui para os irmãos. Nós temos alguns tipos de racionalismo. O naturalismo científico, ele diz que somente aquilo que pode ser conhecido, medido, é que deve ser real. A teologia liberal é um tipo de racionalismo, já ensinada em muitos seminários no Brasil. A Bíblia, ela não é toda inspirada. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Rudolf Bultmann, Paul Tillich, todos são dessa linha. A teologia liberal, ela diz que o milagre da ressurreição não foi real, que a Bíblia ela não é toda inspirada. E aí eles começam. O ateísmo e o agnosticismo negam o Deus verdadeiro. O materialismo filosófico diz que só existe a matéria, alma e espírito, isso é só ilusão. E aí vem o próprio racionalismo da pós-modernidade. Esse é o pior. Todos são ruins. Agora, o materialismo, ou melhor, o racionalismo da pós-modernidade é uma desconstrução de tudo o que está sendo feito hoje. O que vale para você pode não valer para mim. Se eu ler um livro, eu posso interpretar ele da minha maneira. Eu não tenho que interpretar à luz do autor. Desse jeito eu interpreto a Bíblia do jeito que eu quiser. Aí a pessoa pergunta: pastor, e como é que a igreja do Senhor Jesus vence o racionalismo? Na Bíblia nós temos exemplos de racionalista. Está aí, olha, coloca Jeremias 17:5, só para vocês observarem como é um tipo de racionalismo. Tudo na Bíblia também. Aí tem pessoas que pensam que isso é novo. É por isso que eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa divisão, história antiga, história moderna, história contemporânea, pós-modernidade, isso aí é só besteira. A Bíblia diz o que foi ontem, é hoje. Isso é só título. Isso é só título. A Bíblia diz que o mundo já no maligno, não é de agora não, é desde Adão. Nada é novo. Olha aí. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia o quê? Que faz da humanidade mortal a sua. Pronto, isso aqui é racionalismo. Eu confio na minha inteligência, rapaz. Eu confio na minha capacidade. Confia, e quando vier um AVC, já que tu é tão potente, por que tu não vence teu AVC? Tu não vale nada. Uma paralisia na boca, hein, doutorzão, filósofozão? Fica conversando besteira. Se Deus mexer num fiozinho da tua cabeça, só mexer, só encostar um no outro, tu já era. É por isso que tem grande doutor que não sabe mais nem ler. Deus mexeu num fiozinho lá dentro da cabeça, nem contar ele sabe mais. Irmão, esse negócio é só besteira. A pessoa diz: ali é o doutor fulano, aquilo ali é o maior ateu do mundo, é o maior besta do mundo. Porque na própria modernidade, Pascal dizia: como é que um finito, um ser frágil, vai tentar compreender? Coloca aí, irmão, coloca aí na tela, Romanos 11:33. Como é que pode? Ainda tem crente, tem aluno crente nosso, rapazinho que vai para a universidade,
não se congrega direito, não é crente de verdade. Aí vai para a universidade, quando chega lá, volta: mamãe, eu não creio mais na Bíblia. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis, diga a igreja, são os teus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Não há um cientista no mundo que diga como a mente dele foi feita. Não há um cientista no mundo que diga de onde ele veio. A Bíblia diz de onde o homem veio e quem é o nosso Deus eterno. Quem glorifica a Deus? Eita glória! Levanta a tua Bíblia e levanta a tua boca e diz glória a Deus. Tem coisas que eu não compreendo e tem coisas que eu nunca vou, mas eu sei que o meu Deus é grande. Essa não é? Aí tu vai para a escola, fulano de tal tem um doutorado. Doutorado de quê? O que é que eu quero com doutorado? Pergunta se esse doutor sabe se morre amanhã. Aí um homem que não sabe nem que dia ele morre, eu vou confiar nele. Um homem que não sabe se ele chega em casa, eu vou confiar nele. Agora o Deus que eu sirvo, você serve, antes que houvesse dia, ei, meus irmãos, esse é o Deus que nós servimos. E aí tem irmão, coloca aí na tela 1 Coríntios 2,14. Tem irmão que fica: e pastor, e como é que eu faço para me convencer meu professor? Não faz nada. E eu vou já te dizer, tu não faz nada, tu só prega o evangelho. Porque o homem, hein? E é o que para ele? E o que? Porque o homem o que? Natural. Irmão, pregue o evangelho e não fique tentando forçar ele a entender o que tu entende, porque entender mistério de Deus é revelação. Você só entende se for pela revelação. Você pode, olha, tem muita gente estudando Bíblia, estudando teologia e não sabe nada de Deus. Eita, irmão. É por isso que Jesus está lá em Mateus 11, né? Que ele diz: graças te dou, ó Pai, porque tu ocultaste essas coisas a quem? Que não queriam ouvir. Já que eles não querem ouvir, o Senhor fez o quê? Mas revelaste a quem? Aos pequeninos. E você sabe como é que Jesus faz com racional? Olha para mim aqui, que até para tu crente. Olha para cá, com racional. Vamos lá, coloca aí na tela, meu filho. Olha um racional. 3:3 de João. Coloca aí um racional. É assim que ele faz com racional. Bichãozão racional. Era um judeu, porque hoje a igreja está cheia de pastor racional. Racionalista, não é da razão. Porque nós não podemos ser doidos. É assim ou não é? Mas tem muito que não crê mais no poder de Deus. Tem muito que não crê em profecia. É assim ou não é? Tem muito que não crê em milagre. Não abre a boca para dar um glória a Deus. Aqui não, nosso dão. Estou falando é de outro lugar. Mas tem muito crente que entra aqui e diz: isso ali é esquema. Já virou cético. Racionar. Pronto. E o Nicodemo chegou para Jesus. Olha o racionalistazão aí. Aí Jesus disse como para ele: em verdade, que ninguém... Pronto, pode passar. É porque essa versão aí é outra. Nicodemo perguntou: ó o doutor. Irmão, vocês pensam que Jesus vai gastar tempo com o doutor? Senta aqui, doutor.
Deixa eu dar uma aula para ti de biologia, como é que se constrói. Aí fica o pessoal aí no podcast, fica em YouTube, é assim ou não é? Querendo explicar, aí tem irmão, explicação zona. E o índice de pessoas que estão se convertendo está caindo no Brasil. Entenderam? Com tanto de explicação em podcast, em pregação, e o evangelho não está chegando ao nível da igreja primitiva. O que é? Muito racionalismo, muita explicação, mas nada de revelação de Deus. Ó o doutorzão, mas como pode ser isso? Como é que eu posso fazer o quê? Nascer? Eu vou de novo. Irmão, doutor não entende nada. Isso aí era um bichão, judeuzão. Aí tem um bocado de gente que agora está debatendo com o judeu, para explicar para o judeu se ele crê em Jesus. Eu lá perco tempo com isso, irmão. Judeu só vai saber quem é Jesus é pela revelação divina. Vai dar aula para judeu. Aí o Nicodemo chegou. Doutor, não foi assim? Ninguém faz o que tu. Jesus disse, se tu não nascer. Aí pronto, aí ele ficou com racionalismo. Esse Jesus é louco. Quer dizer que eu tenho que voltar para o ventre da mamãe. Irmão, aí pronto, ele ficou. Jesus falou e ele ficou aqui. Meu Deus. Hein? Meu Deus, agora, não foi? E aí pronto, e Jesus cuidou no serviço dele. Passa aí para a gente ver, é gostoso a Bíblia. Aí, mas como pode isso? Jesus disse, eu já te disse. Quem nasce da água e do Espírito, não é assim? Tem que nascer. Se não nascer da água e do Espírito, não entra. Piorou. Vai, os 6, piorou. Jesus está só piorando. Aí ele agora diz, Nicodemos, quem é nascido biologicamente, da carne, é o quê? Mas quem é nascido, pode passar. Aí Jesus disse, não fique encabulado de eu ter dito isso, mas é necessário, pode passar. Aí, olha aí Jesus piora o negócio. Nicodemos, o vento assopra onde quer, isso é o Espírito Santo, e ouve a sua voz, não sabe de onde vem? Assim é todo aquele que é nascido. Coloca outro verso. Aí Nicodemos respondeu, como, igreja? Mas como é isso? O homem não entendeu nada, ficou mais doido. Irmão, a gente pensa, olha para mim aqui, a gente pensa que é pela fala da gente, pensa que é porque eu anotei uns apontamentinhos de um livro de Strong, de teologia sistemática, eu vou para aquele debate, eu vou botar para abafar. Tu pode até botar para tu ficar grande, mas não convence? Porque a Bíblia diz em João 16, 6 a 8, quem é que convence do pecado, da justiça, do juízo? É só o Espírito Santo. Eita, meus irmãos, quem glorifica a Deus? E olha para cá, se tu vier para a igreja que nem o Tomé, eu vou para o culto hoje, mas se eu não sentir nada, eu não glorifico. Coloca 20, 27, outro racionalistazão, de primeira linha dentro do grupo de Jesus. Olha aí, pronto. Depois disse a Tomé, o que foi que ele disse? Vem cá, Tomé, vem cá. Bota bem aqui o teu dedo. Vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Foi que Jesus disse para ele? Rapaz, deixa de ser racionalista, rapaz. Vira para o teu irmão e diga para ele, deixa de ser racionalista, irmão, diga aí. Deixa de ser racionalista. Irmão, a igreja só sobrevive se ela for da fé. Eita glória, se ela for do mistério. O vento sopra onde quer. Quem já recebeu esse vento de Deus? Eita, quem glorifica a Deus? Cadê a igreja que adora a Deus? Pronto, vira aí para o teu irmão e diga mais uma vez para ele, não tente ficar entendendo Deus. Coloca aí 55 de Isaías, verso 8. Porque tem irmão que fica lendo a Bíblia e procurando entender. Mas como é? Pronto. Eu leio minha Bíblia e a Bíblia diz, e os corvos vieram e deram pão. E o que mais? E água.
Aí eu fico olhando para a Bíblia, mas o corvo não era um pássaro imundo? Aí eu vou para o hebraico, mas isso aqui não é comerciante, porque tem uns aí dizendo, era comerciante os corvos. Eram as caravanas, Pádua. Aí eu fico, eu não me importo com isso, rapaz. Eu quero saber, é que a minha Bíblia está dizendo que Deus providenciou. Se a minha Bíblia dissesse, não, foi o Saci Pererê que levou, a Bíblia não está dizendo? Agora eu vou ficar, mas como é que pode ele pulando de uns pés só? Sobrenatural. Olha aí, porque os meus, leia a igreja bem forte, porque os meus não são o quê? E nem o quê? Pronto. Aí na hora que um doutor disser para você, um ateu, eu não creio nesse teu Deus, aí diz, rapaz, é o seguinte, o teu mundinho é muito pequeno para caber o teu Deus, porque a Bíblia diz em 1 Reis 8:27, nem os céus dos céus podem conter ele só entra em quem nasce de novo, ele só entra em quem crê nele. Oh, aleluia, quem glorifica a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, mas é bom ser crente, irmãos. Eu não estou me importando com racionalismo, eu não estou me importando com ateu, eu não estou me importando. A coisa melhor é você saber que Ele está dentro de você, te dando vida e vida com abundância. Quem glorifica a Deus, quem pode exaltar o nome do Senhor Jesus, diga glória a Deus. Agora sabe de uma coisa, pastor Balbino? Jesus disse para Nicodemo que era judeu, olha para cá, só ser judeu não resolve. Tu és mestre em Israel, hein? E não sabe disso? Eu vou fazer uma pergunta aqui para a igreja, não é para testar ninguém não. Por que Jesus disse, tu é mestre e não sabe disso? Tem muito irmão bom de Bíblia. Tem muito irmão bom de Bíblia. Diz, pois quem pode dizer aí? Por que Jesus disse, tu és mestre e tu não entende isso? Quem diz? Aí na internet também o irmão pode dizer, por que Jesus perguntou para ele, tu não é mestre? E por que tu não entende o que eu estou falando? Está vendo? A resposta está bem aqui. Ezequiel 36:26. Coloca. Já estava lá. Olha para cá. A gente pensa que é novo, irmão. Está tudo lá. Coloca aí. 36:26. Lê aí. Lê aí. Olha aí. Lê. E dar-vos-ei um coração novo. E o que mais? E porei dentro de vós um espírito novo. E o que mais? Tirarei da vossa carne o coração de pedra. E o que mais? E vos darei um coração de carne. O que Jesus falou para Nicodemos, o que é que tinha? Ele já tinha ensinado. O problema, olha para cá, Ezequiel já tinha falado da nova vida, mas o Nicodemos nunca compreendeu, porque isso aqui não é pela leitura, é pela revelação. Coisa espiritual só se discerne como? Espiritualmente. Por que os judeus não entendiam que Jesus era a estrela e os magos entenderam? Revelação. A Bíblia diz em João 1:10-11, veio para o que era e os céus, mas a tantos quanto receberam, deu-lhes o direito ou o poder de serem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do varão. Não é que tu quer não, irmão. É Ele que revela. Está lá em Mateus 16, quando Pedro abriu a boca, Jesus disse, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí ele abriu a boca, tu és o Cristo, o Filho do Deus. Eita, aleluia. Eita, meu irmão, minha irmã, para
Para uma irmã abrir a boca e dar glória a Deus e dizer, Ele vive, é só se estiver cheia dele. Para um homem abrir a boca e dizer, Ele é rei, Ele é Senhor, é só se Jesus já se revelou para ele. Eita glória! Quem aqui tem certeza que Jesus já se revelou? Oh, aleluia! Irmãos, olha para cá para vocês pegarem o mistério. Eu vou encerrar aqui. Aí eles chegaram. Os saduceus não acreditavam nem em quê? Ressurreição. Anjo. Não acreditavam no sobrenatural. Porque eles foram dominados pelas filosofias helenistas. O estoicismo. Eles foram dominados por essas filosofias. Aí eles foram tentar Jesus. Jesus está no local e eles chegam. Bom dia, Jesus. Aí Jesus, bom dia. Nós temos aqui uma pergunta teológica. Uma pergunta teológica muito importante para ti. Porque quem não é espiritual só anda atrás de pergunta teológica. Eu estou abusando dessas coisas. Evangelizar ninguém quer. Expulsar demônio ninguém quer. Aí pronto, aí é só dizendo agora que está em alto nível. É sim. Jesus, nos diga uma coisa. Aí Jesus disse, pois não, falsos. Uma mulher se casou. Aí, deixa lá em Mateus 22, né? Uma mulher se casou, não foi assim? E ela teve, aqui nesta terra, quantos maridos? 7 maridos. Irmão, é pesado aqui. Porque Moisés, está na lei. Deuteronômio 25, 5. Coloca aí na tela, irmão. Porque Moisés, ele nos deu a ordem. Coloca aí, Deuteronômio 25, 5. Leia. Quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho Não é para de casar fora. com estranho, era. Seu cunhado estará com ela. Pronto, cunhado. E a receberá por mulher. Não é isso? Pronto. Que aí é o Levi, a lei do levirato. Levi quer dizer cunhado. Então, cunhado, tinha quantos irmãos? 7. Aí morreu o primeiro. Lá vem o segundo. Lá vem terceiro. 4. 5. Essa pergunta ela era errada por 2 razões. Primeiro, 7 homens, nenhum dava nada. Tudo oco velho. Tudo goro. Era uma cilada. 7 homens. Mas hoje temos homens fracos mesmo. Também não vou. Tem uns homens velho fracos. Mas eu não vou falar disso hoje. Mas foram quantos? Nenhum deixou o menino. Tudo bem. Olha para cá para você pegar. Olha, irmão, isso aqui é negócio. Quem não é espiritual, gente? Quem não é espiritual, pastores, escutem, irmãs missionários. Quem não é espiritual só vive atrás dessas. Qual era a marca de Caim? A África é amaldiçoada porque é negro. Tem pastor que não tem o que pregar, irmão, não sabe de Bíblia. Qual é o espinho de Paulo? Tem besteira, irmão. Onde é que um pecador vai se converter? Eu lá na rua. O poço de Jacó, queridos, a sua extensão, ela aprofundava 26 metros abaixo do nível do mar. Tu não é pescador e nem cavador de poço. Rapaz, prega o evangelho. É assim ou não é? Pronto. É que nem um pregador que ele estava pregando. E aí até agora mesmo eu li uma história desse jeito. Aí ele estava lá em Coroatá pregando. E o pai entrou na secretaria. Aí quando o pai desceu, o pai demorou um pouco. Aí ele estava. Era meia-noite. 28 de julho.
E de repente a morte subiu pela parede, subiu pelo telhado e entrou, mas antes já tinha vindo no mês de abril e recolheu o pai. E o pai é aqui perto de mim. Passou-se 1 ano e 3 meses. E ele lá dentro, a mãe dentro de casa. Novamente a morte veio pelo telhado. Subiu o telhado, que eles ajeitam bem, né? Entrou pela janela. Tudo direitinho. Aí o pai, rapaz, ele está pregando aonde? Eu disse, na viúva de Naim. Irmão, até que ele chegasse a dizer que o filho da viúva teve coisa, menino. Não tem um versículo bíblico, eles passam 1 hora, 2 horas. Aí pronto, aí foi que ele começou, e aí pegou o filho dela e matou. Aí o pai disse, mas isso não está na Bíblia. Eu disse, não, mas ele está ajeitando aí numa cultura. É desse jeito. Aí depois o pai disse, mensagem ruim, mas crente, mas é de todo jeito. Aí no outro dia tinha um irmão, pastor Bené, oculto. Pregador entrou como quem não queria nada. Aí, irmão, é desse jeito as coisas, né? Ei? Tem irmão que gosta, porque não conhece Bíblia também, não é assim? Aí pronto. Não conhece Bíblia também, é os 2 toques. E a Bíblia diz que um cego guiando outro cego, todos os 2 caem no buraco. Nem o pastor lá sabia de Bíblia, nem o irmão. Aí por isso que ele disse, foi bom, ele começou assim como quem não queria nada, até chegou no filho da viúva da Naim. É assim. Então escute bem uma coisa. Escute bem uma coisa. Se vocês observarem, vamos lá. Aí, olha aqui. Primeiro, por que foi uma pergunta capciosa, maldosa? Primeiro, porque essa lei aqui já estava em desuso. Ela não se usava mais nesse tempo. Já era obsoleto. Mas eles estavam pegando só para pegar Jesus. Entendeu? Eles estavam pegando. Segundo, eram judeus, eram entendidos, mas não sabiam do sobrenatural. E aí? E na eternidade? Jesus olhou para eles e disse assim, coloca, vocês erram. Eita, meus irmãos. Ô irmãos, eu vou encerrar bem aqui. Na próxima terça, depois da convenção, eu vou continuar. Vocês sabem qual é a tristeza maior hoje que Jesus sente? É porque nós estamos errando nisso aqui. Vocês entenderam? Jesus disse assim, errais, não conhecendo as Escrituras. E nem é isso. Aí tem irmão que diz assim, mas o que é importante foi que o culto foi uma bênção. Se não tiver a Bíblia correta, errais. É só emoção. Na próxima eu continuo. Eu vou mostrar para vocês por que Jesus disse que eles estavam errando e por que eles tinham. Esse grupo aqui só defendia o Pentateuco. Mas se eles defendiam o Pentateuco, lá no Pentateuco tem ressurreição. E por que eles não criam na ressurreição? Diga assim, a minha razão é uma bênção quando ela se submete à palavra de Deus. Pronto, é só isso. Porque preste bem atenção, a tua razão é uma bênção, agora o racionar é uma maldição. Vou dar um exemplo aqui. A razão, Paulo diz, eu oro com o espírito, mas também oro com a mente. Razão. Como é orar com a mente, pastor Zéu? Deus eterno, abençoa teu povo. Os ônibus já estão ali fora esperando eles. Leva-os em paz, não é assim? Eu estou orando com a razão. Eu estou sabendo o que eu estou dizendo. Agora, quando eu oro em línguas, a Bíblia diz, meu espírito ora, mas eu não entendo, porque é sobrenatural. Ei, irmão, vou dizer uma coisa para vocês. Esse negócio de sobrenatural,
Na próxima terça-feira, depois da outra, eu vou mostrar aqui como é bom a gente viver no sobrenatural. Eu vou dar alguns exemplos aqui da Bíblia e também de pessoas. Quem crê no sobrenatural, irmão? Quem aqui crê em anjo? Levante a mão. Quem crê em anjo? Quem crê na vinda de Jesus? Quem crê que Jesus ressuscita? É assim. Cadê a irmã que Jesus curou ela de câncer aqui, que fez o exame? Tem que vir aqui, irmã, trazer o exame para mostrar. Jesus curou ela, e aí você tem que vir, pastor. E toda terça agora eu vou dar uma oportunidade para um irmão. Não é todo não, é um. Que aí não tem como. Olha aí. Lá na área do pastor Balbino, uma irmã, ontem foi o culto de ação de graça, ela foi curada de câncer, levou todos os exames. Irmão, porque tem irmão que pensa que a Assembleia de Deus está morta. Eu estou defendendo a Assembleia de Deus, nós vamos tirar o que não presta. Agora nós sabemos que Deus age na vida dos crentes que adoram e servem a Deus, em espírito e em verdade. E aqui no Templo Central também teve uma. É assim, mas tem muito. Um dia desse a irmã está ali, pastor, eu fui curado, irmão também. Então você venha, numa segunda-feira, numa terça eu vou dar para um irmão. Porque se a gente for fazer culto de cura, nós vamos ter que terminar. Depois da convenção ela vem, e os outros também. Aí eu vou usando um, né? Só para tu entender que o nosso Deus continua vivo, trabalhando no meio da igreja. Quem crê nisso, diga glória a Deus.